Alô, amigos, boa noite. Nós estamos começando mais uma vez o nosso RB Especial. Hoje conosco o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Ricardo de Aquino Salles é advogado, administrador, é o 21º ministro do Meio Ambiente do Brasil. Tem histórico na carreira pública e política. Foi candidato a deputado, secretário particular do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e secretário do Meio Ambiente do Estado, da gestão Alckmin. Fundou em 2006 o movimento Endireita Brasil, MEB, organização alinhada chamada Nova Direita e parceira do Instituto Milênio. Em 9 de dezembro de 2018 foi indicado como ministro do Meio Ambiente do governo Jair Bolsonaro. Em sua lista de prioridades estão a agenda ambiental urbana, o combate ao lixo do mar e agilidade de processos de licenciamentos. Hoje está aqui conosco, na bancada do RB Especial. Ministro Ricardo, boa noite. Obrigado. Antes de mais nada, muito obrigado pela sua presença e pela sua disposição a estar aqui conosco. Obrigado pelo convite. Nessa nossa conversa. Está difícil, ministro? É uma tarefa difícil, né? O Brasil é um país grande, complexo, com diferenças regionais muito marcantes, com problemas históricos, um descaso muito grande com a agenda urbana. Se nós prestarmos atenção no que aconteceu no saneamento no Brasil nos últimos 20, 30 anos, não evoluiu praticamente nada. Talvez esse seja o maior demonstrativo do nosso subdesenvolvimento, você ter um saneamento tão ruim no país, uma cobertura tão pequena, um índice de tratamento de eficiência tão baixo. Também o caos no lixo. Nós vemos isso nas grandes cidades, a coleta e destinação dos resíduos sólidos no Brasil é um caos. Eu arrisco a dizer que em praticamente 100% dos municípios brasileiros nós temos o caos no lixo. Qualidade do ar nos centros urbanos. Só não é pior a qualidade do ar nos grandes centros urbanos porque, felizmente, nós somos o país que desenvolveu o etanol, que é exemplo de combustível renovável para o resto do planeta, e com isso a frota de veículos privados é parcialmente abastecida com etanol. E, portanto, o ar, a qualidade do ar nos centros urbanos é melhor. Temos ainda os outros pontos bem importantes também na agenda urbana. O combate ao lixo no mar foi no ano passado tema, inclusive, da reunião da ONU lá no Quênia, em Nairobi, foi o tema do plástico. E nós já tínhamos lançado, dia 22 de março aqui no Brasil, do ano passado, o programa de combate ao lixo no mar, que é importantíssimo, um país com quase 8.500 quilômetros de costa, quase 300 municípios litorâneos, e aquele caos que a gente conhece de lixo nas praias, de línguas de esgoto, aquela língua negra de esgoto chegando no mar. Nós precisamos ter uma alternativa, um programa que seja eficiente nesse sentido. Também o aumento de áreas verdes em perímetro urbano, outra pauta do nosso Ministério na agenda urbana. Você aumenta a área verde, você melhora a permeabilidade. Nós vimos as chuvas, tanto em Belo Horizonte quanto em São Paulo na semana passada, o quanto o estrago pode fazer uma política de ocupação e uso do solo equivocada, que permite um aumento substancial da impermeabilização e aí esse caos que nós vimos das enchentes. Então, são várias agendas importantes para o Brasil. Temos também uma agenda interessante, que é o nosso esforço para conceder os parques. O Brasil tem 334 unidades de conservação federais e que muitas delas com grande potencial turístico, como os Lençóis Maranhenses, Jericoacoara, Aparados da Serra no Rio Grande do Sul, Chapada dos Guimarães no Mato Grosso, enfim, um potencial enorme e muito pouco explorado. E conter o desafio do desmatamento, né? Pois é, o tema da Amazônia, né? Durante muitos anos o Brasil passou ao largo da necessidade de gerar oportunidade de atividades que sejam compatíveis com a preservação do meio ambiente na Amazônia. O chamado desenvolvimento sustentável, ele implica, em primeiro lugar, em dar a oportunidade de emprego e renda para as pessoas. O pessoal esquece que na Amazônia vivem mais de 20 milhões de brasileiros. 20 milhões de brasileiros que estão no local com a maior riqueza natural, maior riqueza natural brasileira está na Amazônia. E, por outro lado, o pior índice de desenvolvimento humano. O senhor vê preocupação maior com a floresta e menos com o ser humano? Pois é. Se falou muito do desmatamento, houve até medidas que geraram resultado a partir de 2005, uma redução, mas em 2012 em diante você vê aumento do desmatamento.
E por que esse aumento dos últimos 8 anos? Não tem nada a ver com o governo Bolsonaro. Pois é, por que tanta crítica agora? Pois é, claramente uma questão ideológica junto disso, há uma questão política, evidentemente, uma tentativa de explorar isso politicamente, e há a gritaria de vários grupos que tiveram as suas fontes de renda, o recurso que era repassado para determinadas entidades. No governo Bolsonaro, esse recurso secou. Então, a gritaria é proporcional à torneira que foi fechada. De qualquer forma, há problemas na Amazônia, não há dúvida que há problemas. Problemas que, como eu disse há pouco, decorrem, dentre outros motivos, a ausência de oportunidade para as pessoas. Pessoa que não tem um emprego, não tem renda, não tem opção de trabalhar em atividades sustentáveis, ela vai ser facilmente cooptada pelas atividades criminosas, porque não tem alternativa. A pessoa precisa ganhar dinheiro, sustentar sua família, criar seus filhos, e aí acaba sendo cooptada, quer seja pelo garimpo ilegal, pelas gangues de roubo de madeira, pela grilagem de terra. Quer dizer que todo mundo que está na Amazônia é grileiro de terra? É claro que não. Quer dizer que toda atividade minerária ela tem que ser ilegal? De jeito nenhum. Que não é possível fazer o manejo florestal, que você utilizar o recurso natural da floresta de maneira equilibrada? De jeito nenhum é possível fazer isso da maneira correta. Vários países fazem, países ricos, que inclusive têm políticas ambientais desenvolvidas, exploram seus recursos naturais. Basta dizer que os países nórdicos exploram petróleo em pleno círculo polar ártico, ou seja, no meio lá da parte das geleiras. Ou seja, nós temos realmente condições de fazer as coisas de maneira adequada. O que é preciso ter é uma política pública que promova o desenvolvimento. Então, tem uma história do seu colega, não é, da economia, Paulo Guedes, ter dito que o maior poluidor seria a pobreza. O senhor concorda com isso? Concordo. Eu acho que faltou ao ministro Paulo a oportunidade de explicar melhor. Ele sabe o que ele está dizendo, no sentido de que a pobreza na região amazônica, mas não só na Amazônia. Se você for aqui em São Paulo e olhar o entorno da represa Billings... Exploração de carvão também no interior, alguns lugares... A pobreza é um inimigo do meio ambiente, porque a pessoa está preocupada em conseguir comida, em moradia, ou seja, nas questões mais básicas, mais elementares da sua sobrevivência, e o tema ambiental acaba ficando em segundo plano. Isso não é só na Amazônia, isso é na região sul do Brasil, é em São Paulo, aqui no entorno da Billings e da Guarapiranga, quando a gente vê as invasões de terra, a falta de uma legislação eficiente, a pobreza nas favelas brasileiras, em que as pessoas vivem com o pé no esgoto, no meio do lixo que é jogado nas ruas. Isso é o sinal de que a pobreza é realmente um grande inimigo do meio ambiente. É só a pobreza? Não. Tem problema de criminalidade também. Mas a pobreza contribui para esse fator. O lixo, ministro, esse seu projeto do Lixão Zero, o que é exatamente isso? O Lixão Zero é um programa que nós lançamos para chamar a atenção das pessoas da importância de mudar em primeiro lugar, a sua atitude. É um problema cultural, não é? É cultural, mas também um problema público. Em jogar sofá, em jogar pneu usado no rio, enfim. É um problema. É o problema. Mas é uma mistura de uma questão cultural, comportamental, que aos poucos as pessoas estão tomando consciência e melhorando a sua postura, mas o poder público tem que fazer a sua parte, sobretudo as prefeituras nesse aspecto. Porque a coleta de lixo e a destinação adequada é de competência municipal. Então, peguemos o exemplo de São Paulo, cidade mais rica do Brasil, com os melhores restaurantes, os melhores eventos culturais, sociais, museus, enfim. Uma cidade que não recicla o lixo, não faz a separação do lixo, quer dizer, as pessoas jogam... Isso é iniciativa das prefeituras? É a prefeitura, são as prefeituras que devem fazer. O Ministério pode apoiar, como de fato no programa Lixão Zero, nós estamos apoiando. O presidente Bolsonaro acabou de assinar, na semana passada, a primeira tranche de 64 milhões de reais para 57 municípios, portanto uma média para pequenos municípios, R$1 milhão para cada um. Os grandes municípios têm condições de cuidar sozinho. São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, os grandes municípios podem e devem cuidar da gestão dos resíduos sólidos. A gente vê, e não é só o lixo urbano doméstico, a gente vê essas caçambas de material de construção, descarte totalmente irregular, quer dizer, retira o material de construção e a caçamba desova aquele material. Além de ser um problema para o trânsito, acaba sendo... É um absurdo, quer dizer, uma falta total de consciência e de ação por parte do ente público. Hoje em dia é livre, eu sou lá proprietário de uma empresa que trabalha com caçambas, recolhimento
de entulho dos prédios, não é? Das reformas em apartamentos, esse tipo de coisa. Eu posso jogar isso em qualquer lugar? Não existe uma fiscalização? Há um regramento, mas não parece que seja o suficiente. E tampouco a fiscalização dá conta do recado. Tanto que nós vimos, basta olhar, você vê vários locais na cidade com pilhas e pilhas de resto de material de construção misturado a lixo, jogado às vezes em praça, em calçada, em esquinas. Né? O que é isso? São as caçambas que recebem dinheiro, cobram para retirar esse material, o caminhão sai de lá com a caçamba, dá 3 voltas ali por algum lugar e joga o material. Onde pode? Aonde consegue, onde é mais próximo, para ele retornar logo a caçamba vazia no ponto de recolhimento onde ele está cobrando de um particular para fazer esse trabalho. Lembrando sempre que é obrigação dessa empresa de resíduo que retira o material de construção, por exemplo, destinar adequadamente aquilo que ela está recolhendo. Precisa ter uma Faz fiscalização, parte do o problema é esse. Agora, o senhor diz é um problema das grandes cidades. Agora, as pequenas cidades também têm a sua responsabilidade, segundo aí o meu ponto de vista. No caso dos lixões, não é? Que pode ser uma solução, até mesmo há cidades em que o lixão, apesar de ser, sabe, combatido em termos ecológicos, acaba sendo uma das melhores saídas, não é? E não é. Não é. Eu, quando fui secretário de Meio Ambiente em São Paulo, nós fizemos aqui um trabalho muito consistente para fiscalizar e fechar os lixões e regulamentar os aterros, né? A diferença de um lixão para um aterro, na verdade, é se ele segue o regramento ambiental ou não. O aterro sanitário é uma coisa, o lixão é outra, então. O lixão é o nome popular que você dá a um aterro que não é adequado. Como é que você sabe se é adequado ou não? Existe um questionário, uma série de pontos que somam uma nota. Se essa nota é de 0 a 6,9, o aterro, na verdade, é um aterro inadequado, como nós chamamos popularmente um lixão. Se essa nota é de 7 para cima, o aterro é adequado, portanto, ele atende o regramento ambiental. Mas ainda assim, o ideal no mundo, nos países desenvolvidos, já não tem quase mais aterro, porque você tem, primeiro, a coleta seletiva, separa o material já na residência. Depois, a prefeitura ou as prefeituras recolhem o material de maneira separada, né, para que haja a reciclagem. Aquilo que não é reciclado é separado. O lixo orgânico, o resto de comida, etc., é transformado em biogás, esse gás... é aproveitado, né? Você põe ele num cilindro, num tanque, aquilo fermenta com aditivos, e aquele gás que sai daquele tanque, ele é captado por um sistema que queima o gás numa turbina, gera energia. O resíduo vira adubo. Isso é o lixo orgânico. O lixo inorgânico, né, o resto, papelão, coisa que não dá para reciclar porque está contaminada ou realmente não é material reciclável, mas também não é orgânico, isso tem ido para incineradores. Então você queima o lixo, hoje em dia é absolutamente seguro, não tem mais o problema de emissão de gases poluentes nem nada disso. Você queima o lixo de tal sorte que aquilo também gera energia, a exemplo do biogás, que sai do orgânico, e somente o que sobra, que são as cinzas, aquelas cinzas resultante da incineração, só as cinzas é que vão para um aterro. Então, além de ser um volume muito menor, é um material que a gente chama de inerte, ou seja, um material que não contamina o solo, nem o lençol freático. O senhor considera que o brasileiro já se conscientizou quanto à necessidade de separar o lixo, de selecionar o lixo? Isso já acontece entre nós ou ainda é muito ínfima a porcentagem de pessoas que se preocupam com isso? Eu acho que, infelizmente, ainda é pequena. É pequena por uma questão de conscientização, de educação ambiental, mas também, junto com isso, a ausência de uma política pública nas prefeituras realmente para incentivar a coleta seletiva já separada e destinar os materiais recolhidos adequadamente para reciclagem. O que o seu ministério pode fazer em relação a isso? Quando nós desenhamos a política do lixão zero, primeira preocupação foi ajudar os municípios. O Brasil tem mais de 5.500 municípios, a grande maioria pequenos municípios, que não têm condição de cuidar disso sozinho. Então precisa ter consórcio de municípios, precisa ter verba, precisa ter organização, gestão. Também, por outro lado, além dos municípios, as empresas. A Política Nacional de Resíduo Sólido criou a figura da logística reversa. Então, você compra uma geladeira, quando você trocar aquela geladeira, o fabricante tem a obrigação de recolher a sua geladeira velha, assim como as baterias automotivas, assim como as lâmpadas, assim como os medicamentos e assim sucessivamente. Então, de um lado, o setor privado, que produz
e tem que criar essa política para retirar do mercado aquilo que já não serve, que está vencido, enfim, e os municípios que têm a obrigação de fazer essa coleta. O papel do Ministério tem sido aproximar essas duas pontas. Prefeituras, setor privado. Política de logística reversa dos diversos segmentos da economia, com ajuda aos aterros municipais, aos pontos de coleta seletiva, às cooperativas de catadores e recicladores, enfim, ajudar a organizar isso, colocar recursos, sem dúvida, mas não adianta só colocar dinheiro, você precisa ter uma política clara de apoio e organização desse setor para gerar justamente os resultados positivos que a gente vê em vários países do mundo. Ministro, vamos conversar sobre aquecimento global daqui a pouquinho. Depois do nosso intervalo, um assunto que chama a atenção de muita gente. Nós estamos aqui apresentando essa conversa com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, em nosso RB especial. Voltamos dentro de alguns minutos. Até já.